Vamos começar então falando dessa situação, né, do posicionamento das Big Techs em relação ao projeto de lei das fake news, que é um projeto que quer regulamentar as redes em casos que atentem contra a democracia e que incitem violência, como no caso das escolas, que regulamentem, que monitorem as redes sociais com alguns pontos que precisam ser ajustados, mas as redes sociais estão se posicionando veemente contra esse projeto de lei. Agora, o Telegram, que postou aí, que mandou uma mensagem para os seus usuários, e aí teve uma reação do ministro Alexandre de Moraes. Vou dar uma lidinha aqui para vocês. A matéria que o Telegram mandou para os usuários foi a seguinte, que já foi apagada a pedido dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Dizia o seguinte: o Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O texto, em tom alarmista, aqui é uma matéria do G1 que a gente está espelhando aí para vocês. O texto, em tom alarmista, diz respeito, então, ao projeto de combate às fake news que tramita na Câmara dos Deputados. Na semana passada, o PL chegou a ser incluído na pauta, mas não foi votado diante da falta de consenso. Ainda tem uma briga ali por alguns pontos importantes do projeto, como o pagamento de conteúdo para jornalistas e para artistas. E aí, gente, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Telegram tinha que não só apagar a mensagem que foi enviada, como enviar uma mensagem de retificação, que é a seguinte: por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. Bom, na semana passada, né, Thaís, Sidney, a gente teve o caso do Google. Sim, com o link. Com aquele link, né, se posicionando contra também o projeto. A mensagem do Telegram é ainda mais dura do que a do Google, e o Google teve que tirar, se retratar. E o Google teve um outro problema também, né? Foi em relação aos algoritmos. Você fazia uma busca, PL das fake news. Aí, analistas, enfim, fizeram um estudo dizendo que eles estavam sendo... Eles estavam privilegiando falar contra, né? Falar contra o PL. Exato, perfeitamente. O Google, só para a gente te ajudar aqui, Marcelo, o Google explicou que não, que era uma questão da própria movimentação que acabou favorecendo. O algoritmo responde à procura. E se a procura foi contra o PL, então foi isso que acabou aparecendo. Agora, eu sou usuária do Telegram porque eu uso aqui agências de notícias do mercado financeiro, bancos, casas de análise, aqui do Brasil e fora do Brasil, usam muito o Telegram para passar análise o dia inteiro. Então, eu passei a ser uma usuária do Telegram quando esse serviço apareceu. E ontem eu levei um susto, falei, gente, esse povo tá doido? Né? Porque era uma mensagem muito direta, assim, essa que você leu. Eu estou aqui com eles agora, e quando você clica, vem um link na mensagem do Telegram. Quando você clica no link, que é o PL 2630-2020, aparece uma página da Wikipédia explicando o que é o PL 2630. E que é assim, o PL 2630, também conhecido como PL das fake news e tal. Então, eu não vi ainda essa página, eu não sei o que ela diz, mas eu estou dizendo, eles compraram uma briga, porque assim, e parece ser uma coisa pensada, porque eles viram o que aconteceu com o Google na semana passada. Sim. Né? Então, para mim, ficou... Mas foi um recado ainda mais duro dessa vez, né? Então, mas me chamou a atenção o fato assim, né? Quer dizer, eles terem se posicionado naquele momento, no dia da votação, como fez o Google, era uma coisa. Uma semana depois de ver toda a repercussão causada pelo Google, eles fazem uma mensagem ainda mais dura. É uma afronta, né? Pareceu uma provocação muito forte, assim, né? Provocou a suspensão do serviço durante o dia, enfim, eu fiquei, assim, bem surpresa. E aí, Sidney, o que você achou? Sidney tá com a gente? Tá aí. Olha, Sidney tá no Rio de Janeiro, viu, gente? Por isso que ele tá online, tá no Rio de Janeiro, curtindo ali, maravilhoso. Fala. E tá frio, tô com esse casaco aqui, é por conta disso. Tá 5 graus, tá muito deve estar inverno aí, 18 graus. Quantos graus? Inverno, não, tô brincando. Não, mas tá frio, sim. Olha só, gente, vamos localizar aqui, porque muita gente já tá, inclusive aqui que tá nos assistindo no Flow News, tá colocando censura não e tal. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, 148 milhões de brasileiros navegam ali no Facebook.
105 milhões no YouTube, 99 milhões estão no Instagram, 70 milhões no Telegram e no Twitter 19 milhões. Então é essa a realidade de navegação. Então estamos lidando com muita gente e muito conteúdo. Essa é a primeiríssima coisa. E segundo, havia um discurso, o Google até dizia isso, aqui atrás tem um monte de livros, tem uma estante. Ele dizia assim, nós somos uma biblioteca apenas, nós somos essa estante. Os livros, o conteúdo que os autores escrevem ali, a gente não tem nada a ver com isso. A gente somente disponibiliza arrumadamente aqui atrás, né? Para que você que está navegando aí possa escolher o que você quiser. Nós não temos nada a ver com isso. No momento em que a tecnologia avança e a gente vê que neste avanço entram aí uma série de novos componentes, o algoritmo é um deles, onde você pode colocar na ordem do dia alguns assuntos, esconder outros, que você está em bolhas, o que a gente fala e mostra pode não estar sendo visto por todo mundo e sim por um universo apequenado, você começa aí não vou dizer uma manipulação, estou sendo grosso e mal educado, mas você está vendo que não é um jogo aberto e franco para todos. Quando o YouTube diz assim, olha, a PL vai fazer mal, ela coloca o único link na YouTube capa, não, Telegram. Faz isso, ele está privilegiando uma visão de mundo que interessa a ele, que é não mexer em nada, não ser regulado nada, não tocar em nada e deixar tudo como está. Essa é a primeira coisa. E quando agora o Telegram faz a mesma coisa, igualmente ele ultrapassa a fila. É alguém que chega lá no final e diz, não, eu sou da casa, olha aqui, ó, eu trabalho aqui. E vai lá para frente e tem os privilégios, vamos dizer assim, a seu favor, que os direitos dos demais estão sendo subtraídos. Então, realmente, ali não se trata de censura, se trata de sistematizar um processo transparente e claro. Essas empresas não podem ficar acima das leis, acima das constituições dos países e acima das sociedades que são diversas, com suas culturas absolutamente próprias. Então, nesse caso aí, não é uma censura do ministro Alexandre de Moraes. Ele deu um freio de arrumação, né? Necessário, na minha opinião. Não, e inclusive nessa decisão, é que eu não estou achando aqui o texto certinho, mas eu estava vendo mais cedo, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, diz que em determinado trecho dessa mensagem que o Telegram teria que mandar, teria que vir escrito que aquele conteúdo que foi divulgado é um conteúdo que tem objetivo publicitário, não. Foi para o Google isso foi para o Google. Porque, na verdade, o que também, né, tá por trás dessa história, para a gente explicar um pouco, é dinheiro, é grana, né? Que eles têm medo de, assim, esses vídeos mais polêmicos, né? Eles dão mais dinheiro, né? Eles são mais vistos e o dinheiro, a monetização é maior. Então, tem uma preocupação em relação a isso, né? Eu queria pegar aqui, carona, no que disse o Sidney sobre as leis dos países, as constituições e tal. Então, assim, o debate sobre a regulação das mídias sociais, das redes sociais e das grandes empresas de tecnologia, ele é um debate mundial. E já está muito claro para governos, para pessoas analistas do setor de tecnologia, inclusive, que as empresas, as big techs, acabaram indo muito mais além e em velocidade e intensidade do que os governos, os países foram capazes de responder e acompanhar na regulação. Você tem uma ferramenta que atende a mais de 90% do mercado, quer dizer, isso é praticamente um monopólio, né, que é o caso do Google. Então, todo monopólio, ele fere a liberdade, que é essa tão defendida por quem critica o PL. Todo monopólio fere a liberdade de escolha, inclusive porque não há escolha. Então, a preocupação da regulação, ela não tem a ver com censura, ela tem a ver com o funcionamento da economia. O Sidney sabe, eu sou considerada uma jornalista com tendência liberal pela forma com que eu analiso a economia e tudo mais. O ser liberal não significa não ter regulação, pelo contrário, né? O ser liberal significa ter uma regulação que melhore a eficiência do funcionamento do serviço. E não há eficiência suficiente e equilibrada e responsável no mercado em que só há monopólio e que há uma tecnologia que só o monopólio domina e, portanto, os outros todos ficam, enfim, de alguma forma reféns dessa tecnologia. Então, acho que a discussão não é uma discussão do governo brasileiro ou do parlamento brasileiro, é uma discussão mundial, da sociedade como um todo, em que a gente tem que se perguntar queremos ser comandados por quem, né? Se
se queremos liberdade, não podemos aceitar sermos comandados por pouquíssimas empresas que detêm uma tecnologia que poucos compreendem e poucos manipulam ou acionam ou operam de alguma forma. Vamos citar aqui... Fala, diga. Rapidamente, tem pessoas que estão nos assistindo aqui, né, estão dizendo assim, não está se vendo que isso é uma ação política? Ela é política, mas não se trata exatamente de partidária, porque o que acontece? Essa discussão, por exemplo, se deu no final de 2018 para 2019, e quem primeiro saiu na frente foi a Alemanha, criando o seguinte conceito, e depois de 2020, uma primeira lei, agora está mais atualizada. Ela se dá da seguinte forma, se acontece de uma notícia falsa, né, uma fake news, que cause um prejuízo objetivo, concreto, uma informação ilegal, distorcida, mentirosa, mas que traga riscos de vida, por exemplo, ou de morte, riscos de morte para alguém, é preciso que essas redes sejam velozes, ágeis, rápidas para agirem, ainda que elas próprias não possam ter o mecanismo para ler milhões de mensagens, mas que se tenha um prazo. Lá na Alemanha, por exemplo, a primeira lei que se criou, que ela chama-se NetzDG, né, traduzindo aqui em português, ela diz o seguinte, que se tem pelo menos não, em um máximo de 7 dias para a retirada de uma informação desta envergadura. Quando você diz assim, não, tem que ficar tudo liberado, isso aí é liberdade de expressão de conteúdo, sim, tem que ter liberdade de expressão do conteúdo, mas tem que respeitar as leis vigentes do país e uma regra de funcionamento e processo. Porque o que se deu na invasão do Capitólio, o que se deu na invasão dos 3 poderes aqui em Brasília, o que se deu no período da pandemia, o negacionismo absurdo, mentiroso, que pode ter levado à morte algumas pessoas. Outras, inclusive, foram linchadas nas ruas por conta de uma informação falsa. Então a pergunta é a seguinte... Quantas pessoas deixaram de tomar vacina, né, Sidney? Liberado? Então, e quantas pessoas, por exemplo, né, deixaram de tomar vacina por conta de notícias que circulavam que poderia fazer algum tipo de mal, enfim, né, até o ex-presidente... O conteúdo, não é isso que está se falando, está falando o seguinte... Toda e qualquer informação que ela seja comprovadamente e objetivamente criminosa, nós temos leis aqui no Brasil, né? Uma mais básica e humana é que não se mata ninguém. Quer dizer, ninguém pode sair por aí metralhando as pessoas. Se você tem uma organização criminosa agindo nas redes, por exemplo, e ela é detectada, essas redes, elas têm, essas redes que eu falo, essas empresas de tecnologia, elas têm uma corresponsabilidade em não permitir a disseminação de informação desta ordem. E aí é que entra através do pedido judicial. Então não está se falando assim, não se pode publicar o que eu penso, estão atacando a minha forma de pensar. Repare que nós estamos dizendo assim, você não pode falar isso ou aquilo se usar camisa vermelha, e você não pode fazer isso ou aquilo se usar camisa verde e amarelo, de cores verde e amarelo. Não é isso que está se dizendo. Está se dizendo que se deve nortear e regulamentar os processos de funcionamento dessas redes e as responsabilidades legais de todos. Sim. Quem posta, quem veicula e quem compartilha. Sim, porque essas redes, né, Má? Essas redes ganham dinheiro com isso também, né? Então precisam monitorar essas redes sociais, precisam ser monitoradas. Isso, inclusive, aconteceu, né? Aquela portaria que o Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, publicou, falando em relação às escolas, depois que aconteceram aqueles ataques horrorosos, né, nas escolas. Falando, gente, colocando ali uma portaria com algumas determinações, mas assim, também ficou na dúvida qual que é o poder do Ministério da Justiça em publicar uma portaria que peça para que as redes monitorem e divulguem relatórios monitorando, ou que proíba contas que incitem a violência, o ódio e tal. Gente, só para eu ler alguns pontinhos desse projeto aqui em linhas gerais, estou aqui no G1. Olha só, obriga que provedores sejam representados por pessoa jurídica no Brasil. Lembra da dificuldade que foi, né? Notificar o Telegram. Notificar o Telegram nas eleições do ano passado. Outro ponto. Criminaliza a divulgação de conteúdos falsos por meio de contas automatizadas, as chamadas contas robô. Responsabiliza os provedores pelos conteúdos de terceiros cuja distribuição tenha sido impulsionada por pagamento. Determina que as plataformas digitais mantenham regras transparentes de moderação, que é esse ponto que eles batem bastante, inclusive, né? De monitorar, de ter dado. Vocês sabem quais são as contas, como que vocês estão vendo, como vocês estão checando isso.
determina a retirada imediata de conteúdos que violem direitos de crianças e adolescentes, estabelece remuneração pelo conteúdo jornalístico utilizado por provedores. Esse é um dos pontos polêmicos que, aliás, essa proposta pode ser que seja fatiada exatamente por causa desse ponto e a remuneração de artistas. Estende a imunidade parlamentar às redes sociais. Esse é um ponto que o Lira gostou bastante, né, Sidney? Não sei se você acompanhou, que eles estão querendo colocar na pauta, mas não tem voto suficiente, por isso que não votou. E deixa claro que a liberdade de expressão é direito fundamental dos usuários dos provedores e que a proibição presente não na lei, não pode restringir o livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão, e assim vai. Então, é um projeto que, né, nesses pontos, a gente vê que está sendo mentirosa essa versão de que é censura, né? É um projeto que está sendo elaborado, ainda não está finalizado, e que pretende mesmo, de fato, colocar ordem na casa, né? Colocar ordem na casa. Tem um ponto que eu estou lendo, né? Todo mundo que está escrevendo sobre isso, pessoas que eu respeito e tal, que tem uma compreensão, inclusive, maior sobre a legislação brasileira, que tem um ponto que é sensível aqui no Brasil, que é o seguinte: quem vai regular essa história, né? Qual vai ser a autoridade? Né? E com que autoridade ou com que parâmetro determina-se o que é verdade, o que é mentira, né? Então, quem está... um dos questionamentos muito fortes que estão sendo feitos é exatamente esse. Assim, quem vai determinar o que é verdade e o que é mentira? Ora, tem muita coisa, né, gente, que está, inclusive, previsto no Código Penal, né, Sidney? Tem certas coisas que não precisa ter nenhum juízo, nenhum regulador para determinar o que é verdade e o que é mentira. E a discussão de quem vai cumprir este papel de regular e fiscalizar e cobrar e impor a legislação às redes sociais é também um debate internacional. Cada país está buscando a forma de implementar e comunicar com a sociedade qual é o poder, qual é o parâmetro, qual é a referência que este órgão tem e usa para fazer essa mediação. Quer dizer, mas isso não é uma mágica, não é um ovo de Colombo, né? É possível fazer isso, é óbvio que é sensível, e se fosse fácil, os países já tinham adotado, inclusive o Brasil. Mas não é. Agora, a gente não pode escapar do caminho nem adiar a decisão, né, Sidney? Agora, é fato, Marcela, diante do que está dizendo a Thaís, o que eu acho importante também é nós não acharmos ruim que exista no Congresso Nacional vozes discordantes, à direita ou à esquerda. Claro. Ao contrário, é muito bom que aconteçam debates intensos, calorosos, que se questione o risco da liberdade de expressão eventualmente ser atropelada, óbvio, porque toda vez que o Estado usa a mão forte do poder, e tem lá o poder da caneta também, apenas uma parte dele, ou poder econômico, né, no caso, as grandes empresas, quem detém realmente o controle dos cordéis da sociedade, do mecanismo e funcionamento da vida brasileira, por exemplo, claro, tem interesses no meio. E os meios até porque, Sidney, desculpa te interromper, até porque há dúvida em relação a quem fiscalizaria isso. E aí é um ponto que está em debate, e que merece mesmo debate, né? Porque quem vai fiscalizar com base em quê? E aí sim pode ser algo mais autoritário, por isso que, claro, tem que ser debatido mesmo. Quando eu digo que eu sou a favor da regulação, eu sou a favor da regulação, mas não sou a favor do controle, vamos dizer assim, principalmente de conteúdo. Isso, estamos juntos. Departamentos completamente estamos distintos. Juntos. Repare, se tem alguém que é alcoolizado, pega o carro e faz as maiores barbaridades no trânsito, e você olha assim, isso não vai acabar bem. Essa pessoa depois pratica um crime no trânsito, mata alguém, é óbvio que ela tem responsabilidade direta, mas a legislação, o funcionamento, como funcionam os sinais, né? Os semáforos, como dizem os paulistas, qual o limite de velocidade? Farol, paulista fala farol. Ou não, ela está alcoolizada ou não, quer dizer, qual o nível, né, de álcool? Isso precisa existir. Então, a gente tem que tirar um pouquinho esse nosso desejo mais egoísta, mais ideológico, das coisas serem exatamente como nós queremos que elas sejam. Elas não são. Eu adoro um debate caloroso, acho que faz parte também, às vezes, certos deslizes ali, meio abaixo da cintura, o ideal era não ter, mas ele existe, e o Congresso é um desses pleitos, é um desses espaços. Outro aqui é a internet, a mídia em geral, a academia, temos que retomar esse debate. Eu sei que você vai dizer, mas essa PL já está aí há algum tempo. É fato, mas às vezes, e isso faz parte da nossa cultura, você deixa muito para cima da hora, Marcela. Porque assim, que eu não deveria. Já faz tempo. Ok, então vamos pegar agora, vamos resolver. O Brasil adora
discutir o transitório e não quer discutir o permanente. O permanente exatamente. é uma droga. E o transitório dá uma importância imensa. Um brinco, você não pode brinco na escola, é o transitório. Né? Mas a qualidade do ensino mesmo, que às vezes a gente sabe que em média não é bom, a gente deixa para lá. É o que precisa, né?